Nesse vídeo você vai conhecer as famílias mais ricas do mundo. Lembrando, esse vídeo não é sobre as pessoas mais ricas do mundo, embora dentre essas famílias saiu o homem mais rico da história. Mas esse vídeo é especificamente sobre as famílias mais ricas do mundo. E caso você esteja pensando que eu vou falar de teoria da conspiração, a nova ordem mundial, Illuminatis, não vai ter nada disso. Quando falamos de famílias que dominam o mundo, estamos falando de famílias que exercem o controle financeiro do mundo há séculos. Você já ouviu falar do Mayer Amschel de Rothschild? Esse cara foi quem deu início à família Rothschild, considerada por muitos a família mais poderosa do mundo. Mas se liga só, o seu início não foi de riqueza. Imagina um judeu morando na Alemanha em 1744. Lembra do que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra Mundial, principalmente em Auschwitz? Então, em 1744, os judeus já eram mal vistos. Com isso, eles viviam em guetos, todos unidos. Sabe, por exemplo, a Chinatown? São comunidades chinesas que existem em vários lugares no mundo. Talvez as Chinatown mais conhecidas sejam as do Japão e as dos Estados Unidos. E no Brasil, 70% dos chineses moram em São Paulo. Ou seja, vivem unidos como se fosse realmente um bairro. Então era mais ou menos isso o que acontecia com os judeus na Alemanha em 1700. Eles viviam totalmente unidos, pois eram extremamente discriminados pelo restante da sociedade. Então você já deve imaginar que não era muito simples um judeu conseguir arrumar emprego. Mas se as pessoas não te dão trabalho, você cria um trabalho. Como na época a Alemanha estava cheia de cristãos, cristão não poderia trabalhar nem com juros, nem com empréstimos e nem com putaria. Então os judeus perceberam que eles poderiam trabalhar exatamente nessa área de juros e empréstimos. Os judeus também não trabalham com putaria. E foi assim que o Mayer começou a ganhar muito dinheiro trabalhando principalmente fazendo câmbio. Ok, aqui eu estou falando de uma família que surgiu em 1744, mas outra poderosa família da qual veio o homem mais rico da história surgiu em 1590, a família Rockefeller, que depois em 1700 passou a se chamar Rockefeller. Mas se liga, hoje em dia nós temos o Forex, que trabalha com câmbio de moedas. E na época ainda não existia isso. Só que na época, se você fosse, por exemplo, de Frankfurt para Berlim, lá seriam duas moedas diferentes. Ou seja, precisava de alguém para fazer essa troca de moedas. E era exatamente esse o trabalho do Mayer. Mas isso não mudaria o fato de que judeu continuaria sendo mal visto. Como é que ele poderia crescer de verdade? Bem, ele percebeu que ele precisaria se tornar amigo do príncipe. E o príncipe adorava colecionar moedas. Assimilou as duas informações? E foi assim que o Mayer começou a administrar o dinheiro do príncipe William. Então essa jogada genial do Mayer de estar no lugar certo na hora certa fez com que a família Rothschild já se tornasse na época uma das 10 famílias judias mais ricas dentro da Alemanha. Ok, então eu estou te falando que em 1700 a família Rothschild já estava crescendo. E em 1700 também estava surgindo a família Rockefeller. Mais especificamente no dia 8/6 de 1839, nasce o John D. Rockefeller, o homem mais rico da história da humanidade moderna. Então, quando estamos falando dos banqueiros Rothschild, estamos falando da Alemanha, mas quando estamos falando do Rockefeller, vamos vir agora para os Estados Unidos, especificamente Nova York. Ok, o pai do Rockefeller era um tremendo de um golpista safado que viajava o mundo inteiro tentando dar golpe. Já sua mãe era uma evangélica. Enquanto seu pai lhe ensinava o seguinte: se alguém te der uma mãozada na cara, joga um tijolo. A sua mãe ensinava a dar outra face. Só que a educação do Rockefeller nunca foi muito legal, porque desde criança o seu pai estava levando em suas viagens para que ele aprendesse também a dar golpe. Então, vindo de uma família tão desestruturada quanto essa, talvez você pense que o Rockefeller se tornou um exemplar homem, não é? Não exatamente. Quando ele era adolescente, ele foi acusado de ter estuprado uma jovem colocando uma arma na cabeça dela, a tal ponto que a família Rockefeller teve que sair urgentemente de Nova York. Então eles foram para uma cidade próxima, na qual existia muito trabalho com petróleo. Mas como Rockefeller ainda era muito jovem, ele não poderia trabalhar com isso. Daí ele começou a trabalhar vendendo doces e várias outras coisas. E em um período de tempo extremamente curto, Rockefeller conseguiu juntar $50. Mas não
compara com o dólar de hoje não. Na época, o salário mínimo era tipo $5, então o que ele juntou era muita grana. Daí o Rockefeller começou a emprestar o seu dinheiro a juros. Sim, bem parecido com os Rothschild. Já no caso dos Rothschild, Mayer teve uma ideia brilhante. Ele pensou o seguinte: se os meus filhos estiverem nos lugares mais poderosos da Europa, logo a gente vai poder dominar a Europa. Então foi assim que Mayer deixou um dos seus filhos em Frankfurt, cidade no centro da Alemanha, com um centro financeiro que abriga o Banco Central Europeu. E os seus outros filhos também foram para lugares importantes, como Nápoles na Itália, Paris na França, Viena na Áustria e Londres na Inglaterra. Só que os Rothschilds estavam crescendo muito. Então eu não vou falar de cada um, mas eu vou falar especificamente do Nathan. Se liga só, a partir do século XVIII, a Inglaterra não só se tornou uma das maiores potências econômicas do mundo, como se tornou a maior potência econômica do mundo. E adivinha quem era dos Rothschild que estava na Inglaterra? Exatamente, o Nathan. Percebeu que eu falei Nathan como uma pronúncia inglesa? Pois bem, agora o nome Rothschild passará a ser chamado de Rothschild, sendo essa a sua pronúncia em inglês. Não é que a família mudou de nome, mas é que se tratando de um país diferente, a pronúncia será diferente. Por exemplo, sabe esse jogador aí, ex-jogador do Flamengo? Aqui no Brasil se pronuncia Michael, e esse cantor aí, extremamente famoso, se chama Michael Jackson, ou seja, Michael ou Michael, só o que muda é o país em que você está. Ok, enquanto a Inglaterra é uma gigante, tem outro país que está crescendo muito, os Estados Unidos. E nos Estados Unidos, o Rockefeller percebeu algo que estava crescendo demais, o petróleo. E o Rockefeller trabalhava em um emprego até que bastante simples, ganhando algo por volta de 50 centavos de dólar por dia. E ele conseguiu um empréstimo de R$100 mil, convertendo para os dias de hoje. Então, para um cara que sabe fazer dinheiro rápido e tendo 100 mil no bolso, agora é hora de fazer grana com petróleo. E existiam basicamente duas maneiras de fazer isso: perfurando ou refinando o petróleo. É muito comum você perceber que aqui no Brasil se extrai muito petróleo, aí refinam lá fora e a gente compra gasolina cara feito um inferno. Desde a época o Rockefeller já tinha noção disso, ou seja, refinar petróleo é bem mais interessante. E foi assim que surgiu a Standard Oil. Então eu estou te falando que na Inglaterra temos o Nathan representando os Rothschild como banqueiro e nos Estados Unidos o Rockefeller como petróleo. E caso você esteja pensando que agora está faltando os Rothschild chegarem nos Estados Unidos e governarem todo o banco americano, não foi exatamente isso que aconteceu. Se liga só, o Rockefeller nasceu em 1839, mas 2 anos antes, em 1837, estava nascendo o John Pierpont Morgan, o mesmo que em 1861 criaria o banco JP Morgan. Mas diferente do início dos Rothschild e do Rockefeller, o JP Morgan não veio de família pobre. Embora o John não fosse pobre, ele era tão doente que até parecia que ele nem chegaria à fase adulta. Mas se liga, em 1861 deu início a Guerra Civil Americana, exatamente no mesmo ano em que o JP Morgan iniciou o banco JP Morgan. Ou seja, acabou de abrir o próprio banco e agora pode morrer na guerra. Mas aí, o Morgan descobriu que o Rockefeller não ia lutar na guerra. E ele se perguntou, mas como ele não vai lutar na guerra? Se todo mundo que for adulto, não sendo nem criança e não sendo idoso, tem que lutar. Como é que ele não vai lutar? E foi assim que ele descobriu que pagando uma graninha, você poderia colocar outra pessoa para lutar em seu lugar na guerra. Era como se fosse mais ou menos um tipo de dublê da vida real. Mas se liga, quando eu falo do Rockefeller, parece que ele foi filho único, mas na verdade ele tinha irmãos. E claro que o John Rockefeller não iria deixar os irmãos vagabundando. Na verdade, um dos seus irmãos, chamado William Rockefeller, ele chegou a ser dono da 4ª maior empresa do mundo na época, chamada Anaconda Cooper. Agora se liga, Anaconda Cooper sendo a 4ª maior empresa do mundo, você acha que os Rothschilds não iriam estar de olho? Que nada, meu amigo, os Rothschild meteram 7 milhões nessa empresa. E é claro que você tem que converter com a lógica da época. 7 milhões naquela época era equivalente a uns 100 bilhões de hoje. Ou seja, os Rothschild eram muito visionários quando iam investir o seu dinheiro. Para você ter uma ideia, uma guerra que estava acontecendo entre a França e a Inglaterra, imagina se alguma pessoa pudesse saber previamente quem iria ganhar essa guerra.
Pois bem, foi assim que fez o Nathan Rothschild. Ele mandou um mensageiro observar quem está vencendo a guerra, e ele descobriu que quem está vencendo é exatamente a Inglaterra. Só que aí, olha o que foi que o safado do Nathan fez. Ele pagou várias pessoas para saírem espalhando pelas ruas e nos bancos que a Inglaterra estava perdendo a guerra, e era só questão de tempo para toda a Inglaterra estar totalmente quebrada. Ou seja, a Inglaterra estava vencendo a guerra e o povo acreditando que a Inglaterra estava perdendo. Daí você já deve imaginar, todas as pessoas estavam vendendo as suas ações a preço de banana. Ou seja, o Nathan, que tinha a informação privilegiada de que a Inglaterra iria vencer a guerra, pois já estava vencendo, pegou essas informações privilegiadas e manipulou, fazendo com que as ações caíssem 50, 60, 70, 90% do preço. E foi assim que o Nathan Rothschild colocou a Inglaterra no bolso e se tornou o membro da família Rothschild mais famoso. Mas você lembra que eu falei que em 1861 se iniciou a Guerra Civil Americana, na qual tanto JP Morgan quanto Rockefeller pagaram para não participar? Então, o Nathan Rothschild era um banqueiro e o JP Morgan também. Então o JP pensou, como é que eu posso fazer para ganhar dinheiro nessa guerra? Daí se liga, os preços dos títulos de créditos flutuavam demais, pois as pessoas não sabiam qual seria o resultado da guerra, nem mesmo o próprio JP Morgan. Mas se liga só, na corrida do ouro da Califórnia que aconteceu no século XIX, algumas pessoas ganharam muito dinheiro exatamente com o ouro. Mas sabe quem realmente ganhou dinheiro? Quem vendia pás e picaretas para quem achava que ganharia dinheiro com ouro. Então, o que o Morgan fez foi emprestar o seu dinheiro para quem queria comprar mais armas. E assim, JP Morgan fez muita, mas muita grana. Ok, uma hora a guerra iria acabar, e acabou. E quando a guerra acabou, 3 nomes que eram gigantes nos Estados Unidos eram Rockefeller, Vanderbilt e Carnegie. Então, só que aí é onde entra um problema. Rockefeller era obcecado por ser o homem mais rico dos Estados Unidos, mas ele não era o homem mais rico. Na verdade, o mais rico era exatamente o Vanderbilt. Então Rockefeller apostou todas as suas fichas. Ele fez o seguinte acordo: ele fechou de entregar para o Vanderbilt 60 vagões de petróleo por dia. Cara, nós estamos falando de toneladas de petróleo por dia, mas ele não tinha como fazer isso. Como ele não tinha dinheiro para isso, ele começou a pedir dinheiro emprestado para tudo que é gente, para tudo que é banco. Daí você deve ter pensado, então aí ele faliu, não é? Lembra que eu te falei que o JP Morgan ganhou muito dinheiro exatamente com a guerra? Se liga só, do jeito que acabou a guerra, muitas empresas de tamanho médio para pequena estavam quase falindo. E daí o Rockefeller percebeu o seguinte: eu espero essa empresa falir e eu fico ainda mais poderoso. Mas também ele tinha uma estratégia parecida com o Nathan Rothschild. Se liga só, se uma empresa está falindo, mas ainda não faliu, é porque algumas pessoas ainda gostam do produto daquela empresa. E se outra empresa vender o mesmo produto pela metade do preço, por qual razão você vai comprar daquela empresa que já está falindo? E vamos ainda gerar mais escassez. Aquele produto está sendo vendido com 90% de desconto na empresa do Rockefeller. Sim, o safado do Rockefeller fazia isso. Ele ficava no prejuízo, mas ele quebrava as outras empresas. Só que nessa parada, o Rockefeller virou muito poderoso. Ele já detinha mais da metade do mercado dos Estados Unidos. Sabe aquela parada do Mark Zuckerberg de quando uma empresa começa a crescer, como foi no caso do Instagram e do WhatsApp, ele vai lá e compra? Então, várias empresas faziam exatamente isso. Eles eram teoricamente concorrente do Rockefeller, já pensando em Rockefeller comprar sua empresa. Beleza, mas você lembra que eu falei há um tempo atrás que ele nem tinha condição de fazer tanto petróleo quanto era necessário para o Vanderbilt? Então, meu amigo, agora a situação está invertida. Ele já produz tanto petróleo que representa 98% de todo o petróleo feito nos Estados Unidos. Agora é o Vanderbilt que não está dando conta da quantidade de petróleo que o Rockefeller está mandando para ele. Ok, todo momento eu estava falando apenas do Nathan quando eu estava falando da família Rothschild, mas lembra que havia representante na Itália, na França, na Áustria e em outros países? Então, a família Rothschild já era muito poderosa, mas não gostava da ideia de ter que dividir fortuna. Então, uma curiosidade bastante bizarra da família Rothschild é
é você ver primo casando com prima, tio casando com sobrinha e coisas do tipo. E por isso, muitas pessoas odiavam a família Rothschild, porque eles eram poderosíssimos, a família mais poderosa da Europa, e toda a sua riqueza ficava estabelecida entre si. Ok, já nos Estados Unidos, o Rockefeller decidiu fazer uma parceria com o John Scott. Esse cara era o segundo homem mais rico dos Estados Unidos na época. Só que com isso, o Vanderbilt sendo o primeiro mais rico e o John Scott sendo o segundo mais rico e o Rockefeller tendo parceria com os dois, o Vanderbilt não achou isso legal. Daí, se você entendeu bem o que eu estou te falando que os dois homens mais ricos dos Estados Unidos estavam disputando para ver quem iria ficar com o serviço do Rockefeller. Eu estou te falando que na prática ele colocou o primeiro e o segundo homem mais rico dos Estados Unidos para trabalhar para ele. E foi assim que o John D. Rockefeller se tornou o homem mais rico do mundo. Para você ter uma ideia, o Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo atualmente, a sua fortuna é de mais ou menos 200 bilhões de dólares. O Rockefeller, a sua fortuna passava de 1 trilhão de dólares. Só que se liga, o JP Morgan foi o maior banqueiro da história, pois ele não apenas era um banqueiro, como ele também gostava de monopolizar tudo que ele encontrasse pela frente. No caso, o JP Morgan monopolizou a indústria do aço, exatamente como o Rockefeller fez com o petróleo. E para você ter uma ideia, atualmente o banco JP Morgan está entre os maiores bancos do mundo e está também entre os bancos mais rentáveis do mundo. Então, muitas vezes, um membro da família ser um grande empreendedor não necessariamente significa que toda a família continuará com o legado que alguém criou. Por exemplo, no caso do Rockefeller, ele conseguiu 1 trilhão de dólares, mas atualmente a sua família tem algo por volta de 420 bilhões. E isso é porque eu estou falando de quem está considerando o valor lá para cima. Muitos acreditam que o valor da sua família hoje é de 8 bilhões, sendo a 43ª família mais rica do mundo. E com as mudanças que sempre ocorrem no mundo, famílias como a família Bush, da qual veio George Bush, família Gates, da qual veio o Bill Gates, que por muito tempo foi o homem mais rico do mundo. Ou seja, hoje temos outras famílias bem poderosas, por exemplo a família Bush e a família Gates, mas a família considerada mais rica do mundo atualmente é a família Watson, a criadora da Walmart. Mas se liga, a família Rothschild não está na lista porque é dificílimo calcular a fortuna da sua família, pois está dividida em vários países do mundo. Ou seja, para os conservadores, a família Rothschild tem algo por volta de 300 bilhões de dólares, o que convenhamos não é pouco. Mas para quem não é tão conservador assim, acredita que essa poderosa família tem mais de 1 trilhão de dólares. Mas segundo o Instituto Federal de Tecnologia da Suíça, o capital do mundo basicamente está representado em 43 mil empresas. Eu sei, você não entendeu, eu vou te explicar. Imagina que você viu um vídeo do Primo Rico e decidiu investir o teu dinheiro na corretora Rico, ok? Porque você não quis investir na XP, que é a maior corretora do Brasil. Porém, a Rico faz parte da XP e a XP faz parte do Banco Itaú. Ou seja, no momento em que você investiu na Rico, indiretamente você investiu na XP e no Itaú. E é aí onde fica bizarro, porque segundo alguns levantamentos, somando todo o dinheiro do mundo, existe algo por volta de 170 trilhões de dólares, mas apenas 174 empresas controlam a totalidade desse dinheiro. Para você entender melhor o que eu estou querendo falar, eu estou falando que 174 empresas, direta ou indiretamente, ela controla as 43 mil, sendo que essas 43 mil são quem controlam direta ou indiretamente tudo no mundo. Então, por exemplo, grandes empresas podem trabalhar com comidas, remédios, armas, petróleo, entre outras coisas. Então vamos usar comida como referência. Vamos supor que 10 empresas representem 99% de todo o leite que é feito no mundo. Como o leite é o alimento mais consumido no mundo, nós sabemos que a grande maioria das comidas precisam de leite para ser feito. Ou seja, eu estou te falando que poucas empresas dominam a indústria alimentícia. Mas sabe o que é bizarro? Lembra que eu te falei de 174 empresas que controlam direta ou indiretamente praticamente o mundo? Pois bem, cerca de 87 companhias têm atuação diretamente no mercado financeiro, movimentando algo por volta de 390 bilhões
bilhões. Então olha só, no passado, as famílias que dominavam o mundo, estamos falando de quem dominava petróleo, mercado financeiro, aço, mas quando falamos para os dias de hoje, nós ainda continuamos falando do mercado financeiro, de certa parte petróleo, mas tem algo que é muito relevante nos dias de hoje: a tecnologia. Você pode comprovar isso ao perceber que a empresa mais valiosa do mundo hoje é a Apple e em seguida a Microsoft. Mas se liga numa informação que é preciosíssima: tanto a família Rockefeller, Morgans quanto Rothschild têm atuação em bancos. Você já ouviu falar de uma coisa chamada reservas fracionárias? Eu vou te explicar como é que essa fraude acontece e ela existe nos dias de hoje. Teoricamente, os bancos deveriam funcionar assim: você coloca R$1 milhão no banco, o banco pega esse teu R$1 milhão e empresta para outra pessoa, e aí essa pessoa que pegou o empréstimo no banco, ela vai pagar um juros mensal ou anual para o banco, e você que colocou o dinheiro no banco vai ganhar uma parte disso. Então, teoricamente, o banco só pode emprestar uma quantidade de dinheiro que ele tem. Pois bem, as reservas fracionárias tirou isso. Agora o banco pode emprestar R$1 bilhão, sendo que ele tem apenas R$1 milhão. E se tudo der muito errado, na qual aconteça uma crise e todo mundo queira tirar o seu dinheiro ao mesmo tempo, os bancos então quebrariam. Mas eles não quebram, sabe por quê? Porque existe o Banco Central para emprestar dinheiro para os bancos. Mas o que está fazendo com que bancos ganhem muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo atualmente, não é o que fez os Rothschild. Ou seja, não é fazendo empréstimos, é fazendo aquilo que a UBS e a JP Morgan fazem atualmente. Como você sabe, existem pessoas que ganham dinheiro com o mercado financeiro. Mas se uma pessoa negociando bolsa de valores pode fazer milhões, algum momento você já pensou quanto um banco ganha com a bolsa de valores? E obviamente os bancos não operam a bolsa de valores com leitura de candles, Fibonacci ou qualquer outra coisa que não funciona. Na verdade, a UBS e a JP Morgan fazem bilhões através dos HFTs. Para você ter uma ideia, muitos traders aproveitam algum erro do mercado para fazer muitos bilhões, como foi o caso do George Soros, que conseguiu fazer isso com libras esterlinas, e o BNF conseguiu fazer mais de R$1 bilhão em apenas 16 minutos. Mas o maior trader do mundo se chama Gene Simons, operando com HFTs. HFT significa High Frequency Trading, ou seja, são robôs, especificamente algoritmos de alta frequência de negociação. Em outras palavras, um HFT pode fazer talvez milhares ou até milhões de negociações por minuto. Segundo algumas estimativas, cerca de 80% de todas as negociações que acontecem na bolsa de valores são por HFTs. Eu até poderia te explicar como é que os HFTs fazem arbitragem, spoofing e coisas do tipo, mas esse vídeo ficaria enorme. Então, como você entendeu, com o fim do pregão viva voz, agora o mercado financeiro estando com tecnologia, quem mais ganha dinheiro são exatamente os bancos e corretoras que utilizam os HFTs. Eles também usam outras maneiras, mas isso será tema de um outro vídeo. Mas a questão é, hoje em dia quem manda no mundo é a FANG. Essa sigla significa Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google. Assim como no passado os Rockefeller e os Rothschild dominavam o mundo, hoje em dia essas 5 empresas são maiores do que os grandes bancos mundiais. Então, com isso, eu espero que você tenha entendido que um dos homens mais ricos da história, o Rockefeller, e uma das famílias mais ricas da história, os Rothschild, vieram de uma realidade pobre. E como o mundo está em constante mudança, quem vai para o topo da pessoa mais rica ou das famílias mais ricas é exatamente quem se adapta melhor às mudanças do mercado. E felizmente, o mundo não teve a sua mudança ainda. Ele ainda está mudando e o marketing digital ainda está só no início. E eu não tenho a menor dúvida que eu estou falando agora com uma das maiores referências do marketing digital do mundo em breve. Então, se você acredita nisso e chegou até aqui, comenta assim: eu sou o protagonista da minha história.